Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente viu como fazer o cálculo ou uma estimativa do cálculo da adição de lúpulos de aroma. E esse assunto rendeu uma discussão muito legal. Essa parte de aroma do lúpulo e toda a ciência por trás dela é um assunto muito complexo e muito interessante. Uma compreensão um pouco mais avançada, mas mesmo assim ainda num nível bem fundamental, precisa de conhecimento de cinética, extração, reação, equilíbrio, mas acho que a gente tem que ir meio com calma ainda nessa parte. Para fechar o vídeo da semana passada, eu vou falar novamente de forma bastante básica os fundamentos do dry hopping. E vou basear os assuntos que eu vou tratar hoje pelo livro Hops e por diversos artigos da revista Brew Your Own, que é uma revista americana sobre assuntos gerais relacionados à cerveja. Como sempre, deixar as referências aqui embaixo, depois se vocês quiserem se aprofundar, deem uma olhada lá. Para começar, por que a gente faz dry hopping? Isso é fácil, para ganhar aroma de lúpulo na cerveja. Será? Isso é só parcialmente verdade. Na verdade é verdade porque é para isso que se faz, mas tem outras formas de ganhar aroma que talvez sejam até mais eficientes que o dry hopping. O real motivo do dry hopping está associado mais a não perder aromas do que ganhar aromas. Embora, no âmbito geral, isso acabe se tornando a mesma coisa. Os óleos essenciais, que são aqueles que dão o aroma gostoso da nossa cerveja, que estão lá no dry hopping, eles saem de forma muito fácil em temperaturas elevadas, porque eles são voláteis, eles volatilizam de forma muito fácil. E alguns óleos que compõem o lúpulo, alguns óleos de aroma, eles entram em ebulição em um pouco mais de 60 graus. Então a gente está lá com o nosso mosto quente, mesmo em adições muito tardias de lúpulo, é difícil reter esses aromas dentro da cerveja. Para contornar isso, além daquelas adições convencionais de 1 minuto, 0 minutos, existem as adições com chama desligada, as flame out, que elas são feitas mais comumente durante o whirlpool. Então você desliga a chama, vai lá, começa a fazer o whirlpool e daí que adiciona o lúpulo. Ou numa etapa a mais, num step a mais, que poderia ser, por exemplo, colocar um filtro de lúpulo ali logo depois da saída da cerveja, antes dela passar pelo trocador de calor, mas isso só se você tiver condições especiais para fazer isso. Dificilmente dá para fazer em casa. E isso tudo tem o intuito de manter o lúpulo em temperaturas elevadas por menor tempo. Nesse step, por exemplo, o mosto ele vai passar pelo filtro de lúpulo quente, extrair os óleos e já instantaneamente entrar no trocador de calor, resfriar, e a perda desses óleos voláteis vai ser a menor possível. E além disso, existe a possibilidade de adicionar depois que o mosto já foi resfriado. E essas adições elas ganham o nome de dry hop. Dessa forma, os aromas voláteis que saem com a temperatura elevada, eles não sairiam com a temperatura elevada e estaria tudo resolvido. O grande problema aqui é que a temperatura, além de ter esse efeito negativo de volatilizar alguns óleos, ela tem um efeito positivo também dentro da extração, que é aumentar a solubilidade do óleo na água. Então a gente tem um efeito dual aqui, que a gente tem que balancear o que a gente quer. Em temperatura alta a gente vai ter uma extração maior e uma evaporação maior. Em temperaturas baixas a gente vai ter uma extração menor e uma evaporação menor, uma perda menor. Esses parâmetros de extração eles dependem da temperatura. A extração de óleos por meio do dry hopping ela é diferente da extração de óleo a quente. Coisas diferentes serão extraídas, aromas diferentes serão extraídos. Não totalmente diferentes, mas significativamente diferentes. Os aromas das adições tardias, 0 minutos, whirlpool, step, eles tendem a ser aromas mais cítricos ou mais florais, enquanto os aromas extraídos pelo dry hopping são descritos mais como gramídeos. Falar entre dry hopping e adição tardia é um tema muito interessante, muito abrangente, vale talvez fazer um fórum só para isso. E quando a gente fala de dry hopping, tem alguns fatores fundamentais que vêm à tona. Quando adicionar o lúpulo, qual lúpulo adicionar, qual a temperatura, qual a quantidade, quanto tempo vai ficar. Costumava-se adicionar o lúpulo durante a fermentação. Então ia para o fermentador e junto com o fermento ali você já fazia a adição do lúpulo. Mas tem um detalhe técnico bastante desfavorável que em alguns anos já inviabilizou essa técnica. Durante a fermentação, a levedura está na sua atividade máxima, está produzindo CO2.
E o CO2 é um gás que ele arrasta um monte de componentes ruins. O H2S, o diacetil. Só que além de arrastar essas coisas ruins, ela arrasta coisas boas também. Tudo que for volátil ela vai arrastar. Então, você está colocando lá o lúpulo a frio para não ter nenhum arraste, e por simples arraste ali do CO2 você vai estar perdendo as coisas. Então por isso não é muito praticável. Até existem algumas cervejarias que praticam, igual a Fuller's. Tá escrito lá no livro Hops, não sei por que exatamente. Então hoje em dia é muito mais comum fazer adição de lúpulo quando a atividade do micro-organismo baixou, que é geralmente ali na fermentação secundária. Porém, quando a gente fala de dry hopping, uma coisa é certa: não existe regra absoluta para dry hopping. Existem milhares de cervejarias, centenas de milhares de cervejarias no mundo, e uma centena de cervejarias famosas que fazem dry hopping, e todas usam uma técnica própria, com tempos de adição, temperaturas de adição, formatos de adição totalmente diferentes. O que eu vou falar hoje é um apanhado geral, tentando extrair o que tem de comum nessas adições de cervejarias maiores. O livro Hops, ele cita como é o processo, mas bem superficialmente, como é o processo da Stone Brewing, da Lagunitas, New Belgium, Sierra Nevada e Samuel Adams. Cervejarias da hora. E todas se diferem muito, porém existem elementos comuns entre elas. O primeiro fator muito importante é que quando a gente adiciona o lúpulo dentro da nossa cerveja, porque já passou a fermentação, o lúpulo está carregando consigo partículas do ambiente, contaminação e oxigênio, basicamente, além do próprio lúpulo, né? Falando em menor quantidade. E por mais que você tome muito cuidado, aplique todas as técnicas de sanitização do mundo e faça a desaeração do lúpulo por lavagem com CO2, um pouco de oxigênio e talvez um pouco de contaminação vai entrar. Então, fazendo a adição desse lúpulo, enquanto existe atividade dos micro-organismos ainda, os micro-organismos eles vão ter condições de atuar contra isso, principalmente contra o oxigênio. Se entrar uma quantidade de oxigênio durante o final da fermentação, esse oxigênio ele vai ser usado como parte do metabolismo celular e ele vai ser consumido. Se você não faz prime, se você faz carbonatação forçada, isso é muito, muito importante, porque qualquer oxigênio que ficar depois dessa etapa, ele não tem como ser consumido mais. E ele vai estar ali para oxidar a sua cerveja. Então a técnica que eu uso para dry hopping é muito parecida com a técnica que é descrita pela Sierra Nevada. Os caras adicionam o lúpulo um dia mais ou menos antes do final da fermentação, quando lá está faltando um plato e meio para chegar no FG que foi estimado. Esse lúpulo vai entrar, vai carregar com ele, mesmo em quantidades muito pequenas, e a levedura vai consumir esse oxigênio. A temperatura é outro fator crucial no dry hopping. Temperaturas mais elevadas vão extrair mais aromas, porém vão extrair para o bem e para o mal. Vai extrair aromas bons, porém pode também junto extrair aromas ruins. E também o tempo de extração é muito mais rápido. Não é usual fazer dry hopping em temperaturas acima de 25 graus. O usual é permanecer ali entre 21 graus e a temperatura que você vai fazer sua fermentação secundária, sua maturação. E nessa etapa, novamente, me baseio no que a Sierra Nevada faz, que é então adicionar o lúpulo ali durante a fermentação, então na temperatura de fermentação, no meu caso 18, 20 graus, dependendo da cerveja, e no decorrer de certo tempo, uma semana, abaixar essa temperatura ali, no meu caso, para 4 graus. A Sierra Nevada faz isso, de acordo com o livro Hops, em 2 semanas. É muito corriqueiro ouvir que você tem que fazer o dry hopping entre 3 e 5 dias, porque se passar disso vai começar a extrair aqueles aromas gramídeos. Só que em todas as referências que eu estou me baseando hoje, existem evidências que suportem você poder fazer com até 2, 3 semanas esse dry hopping. Eu nunca fiz por querer isso. Já fiz uma vez nesse tanque, sem que eu joguei o hop bag ali e eu não prendi o hop bag, então o hop bag desceu e ficou cerveja com o hop bag ali por 1 mês, 2 meses, sei lá. E no começo realmente 1 mês, dentro da minha condição de percepção, não deu para sentir tanta coisa assim, mas depois começou a ficar ruim mesmo.
Mas depois, se vocês quiserem, deem uma olhada nos textos da Brew Your Own aqui embaixo. Tem um que fala bem específico assim que, por evidências pessoais, o cara que escreveu o texto lá, o redator da revista, não vê motivo que justifique ter esses aromas ruins em menos de 3 semanas. E por fim, e muito importante, qual a quantidade de lúpulo que a gente vai adicionar? Eu já vi gente exagerar para os dois lados, para mais e para menos. E na real, muito mais exagerar para mais do que para menos. Ambos os erros são prejudiciais. Para mais vai dar mais o gosto de grama, para menos não vai dar tanto aroma. E existe um ponto ótimo aí no meio que a gente tem que trabalhar. Mas novamente, isso daqui é uma diretriz para você começar. Depois você aperfeiçoa suas próprias técnicas e vai pelo caminho que for mais conveniente e que agradar mais você e as pessoas que consomem sua cerveja. E para falar disso, existe um efeito muito significante no nosso olfato, que é o efeito da saturação dos receptores. Isso é tão interessante que um dia a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Quando a gente tem muitas partículas aromáticas, elas saturam nossos receptores olfativos e não só a gente deixa de sentir e não só chega ao ponto de não adiantar adicionar mais que a gente não sente, que a gente deixa de sentir aromas. Então, no caso do lúpulo, às vezes menos é mais. Vou parafrasear aqui o que está escrito no livro Hops, que é parafraseando o Marshall da cervejaria Lagunitas. Existe uma constante de saturação para o lúpulo. Se você adicionar meia libra por barril, você vai conseguir um bang maior do que se você adicionar 2 ou 3 libras por barril. Nesse caso, menos pode ser mais. E claro, isso depende do tipo de lúpulo que você está usando. Se você está usando um Cascade para fazer dry hopping e usou certa quantidade em gramas por litro, você pode esperar que para um S-Kent Golden, que tem menos da metade dos óleos essenciais, dos óleos totais, você vai usar mais para conseguir o mesmo efeito. Mais uma vez, então, fazendo um compilado da literatura, o usual é usar entre 1 e 5 gramas por litro de lúpulo. Só que isso não é preciso. Convertendo os lúpulos, vendo que as cervejarias geralmente usam, para gramas de óleo por litro, então você pega teu pacote de lúpulo lá e vê quantos miligramas de óleo ele tem por grama, e você consegue converter isso aí mais ou menos para cerveja. Fazendo um compilado das sugestões do Whist e do Brew Your Own, dá para chegar num número um pouco mais preciso de adição, baseado na quantidade de óleos que tem no lúpulo. Então, em vez de fazer esse cálculo aí em 1 grama por litro, é um pouco mais preciso calcular da seguinte forma: pegar quanto de óleo tem nesse lúpulo e chegar em ml de óleo por litro de cerveja. E como ponto de partida operar no valor de em torno de 0,02 miligramas de óleo por litro a 0,03 miligramas de óleo por litro. Bom, o vídeo já está muito comprido. Aqui, antes de eu editar, já está com uns 25 minutos. Então vou parando por aqui hoje. Mais uma vez, esse vídeo é absolutamente introdutório e ele visa dar um ponto de partida para quem quer começar a formular suas próprias receitas. Uma base para quem está começando nessa mistura de arte e ciência. E no decorrer desse ano a gente vai estudar bastante esse assunto, lúpulo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar um like aqui embaixo para ajudar a propagar a cultura cervejeira. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve também aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até semana que vem.